Algumas coisas que eu vejo nos livros têm me chamado bastante atenção, algumas positivas e outras negativas. E hoje eu vou falar sobre algumas coisas que tem em livros que eu não gosto tanto assim. E se eu puder trocar, eu vou procurar uma alternativa. Olá pessoal, aqui é a Hannah e hoje eu quero falar sobre coisas que de fato me incomodam um pouco em livros. Eu já vi algumas pessoas fazendo conteúdos como esse aqui no YouTube e hoje eu resolvi trazer a minha versão. Algumas coisas são características mesmo de livros e outras são alguns elementos de narrativa. Então eu vou deixar meio que alternado aqui e a gente vai falando aos poucos de cada um deles. Falando sobre uma coisa que me incomoda bastante em questão de estrutura narrativa e quando eu vejo eu já desanimo logo de ler e acabo até abandonando o livro, é prólogo muito longo. Eu sei que o prólogo, ele é para te dar aquele gostinho, né? Você tem uma noção mais ou menos ali do que vai acontecer e você já quer ficar com aquele gostinho de quero mais. Só que às vezes parece que os autores se empolgam demais e fazem um prólogo tão grande que seria o equivalente a pelo menos 2 ou 3 capítulos. Vai seguir o restante do livro, você já está cansado. É isso que acontece comigo. Prólogo comigo funciona quando ele é curto e ele é objetivo e já mostra o que o leitor vai encontrar, direto, reto, sem rodeios. Quando o prólogo é longo demais, isso não acontece porque fica muita encheção de linguiça, pelo menos a meu ver, e eu acabo desanimando um pouco com a leitura. Então a tendência de eu abandonar a leitura é muito grande. Seguindo nessa linha, outra coisa que eu não gosto em livros é capítulo sem marcação. Eu sou o tipo de pessoa que tem a mania de marcar por capítulos para poder ter uma noção mais ou menos de tempo, principalmente quando eu estou no Kindle ou algo do tipo, que eu quero ter aquele tempo. Ah, eu consigo ler hoje por 10 minutos, por 15 minutos. Então eu sei que eu vou chegar até o final daquele capítulo lendo ali, porque tem X páginas, então eu já calculo mais ou menos a minha meta do dia. Para algumas pessoas isso não funciona, mas comigo isso deixa um tanto organizado. Então, quando o capítulo não tem marcação, eu fico com aquela eterna sensação de que eu estou sempre no primeiro capítulo e ele nunca termina. E isso acaba me desanimando um bocado, porque eu não gosto, assim, de parar no meio do capítulo. E se o capítulo não tem marcação, eu nunca sei quando que ele terminou, se ele tem começo, meio e fim, sabe? Então isso me incomoda bastante e eu acabo abandonando a leitura também, porque eu vou ficar agoniada com aquilo dali. E eu acho que leitura é para ser uma coisa prazerosa, para ser uma atividade que te divirta, que te relaxe. Se eu não vou conseguir relaxar com aquela leitura, uma coisa é eu não relaxar porque o tema dele pode ser mais pesado e tal, alguma coisa assim. Mas eu acabo ficando incomodada demais porque o capítulo nunca termina ou algo do tipo. Então isso acaba tornando a experiência um tanto cansativa e eu acabo abandonando o livro também. Outra coisa que me deixa bastante agoniada é a protagonista feminina estereotipada. Em alguns casos, eu acabo passando um pouco pano, né, com muitas aspas, porque são livros que foram escritos em que naquela época era comum que as protagonistas femininas fossem retratadas como bobinhas, sempre atrapalhadas, sempre precisando de príncipe encantado para poder salvá-la no final, principalmente se a gente for levar em consideração comédias românticas dos anos 90, dos anos 2000 também, porque seguia muito a onda dos filmes da época também. Então fazia sentido que os livros também seguissem isso. Mas levando em consideração romances que são mais atuais e ainda encontrar protagonistas que são tão estereotipadas desse jeito, tão bobinhas e tal, mesmo sendo comédias românticas, principalmente se a protagonista for de 30 anos, 30 a mais, se comportando como se tivesse 15 ou menos ainda. Eu acho que eu conheço adolescentes que conseguem ser mais amadurecidos do que a protagonista de alguns livros. Então isso me incomoda bastante porque eu não me sinto representada ali. E às vezes eu acabo até terminando para poder reclamar com propriedade depois do protagonista, mas na maior parte das vezes, isso também é um motivo que me faz até abandonar a leitura, ainda mais com tanta coisa que a gente vê pela internet, com tanto conteúdo que tem exatamente para a gente se empoderar, para a gente
se representar, pra gente se ajudar, e aí ver uma protagonista desse jeito, indo completamente no caminho oposto, acaba sendo mais um desserviço do que um apoio. E aí, tá gostando do conteúdo? Então aproveita e mostra pra mim. Deixa aqui o seu like, comenta aqui nesse vídeo, se inscreve também no canal, porque assim o YouTube vai entender que esse conteúdo é relevante e vai entregar para mais pessoas. E se também tiver aparecendo a opção de hypar esse vídeo, então você também faça isso, porque vai me ajudar bastante enquanto criadora de conteúdo e a crescer aqui no YouTube também. Agora vamos voltar para o vídeo. Agora falando aí em questão de elementos do livro físico, principalmente. Uma coisa que eu não gosto em livros é quando a impressão vem com letra pequena demais. Algumas editoras acabam fazendo isso por conta do custo mesmo, né? O papel tá ficando cada vez mais caro, e aí quanto mais letras você puder colocar na mesma página é melhor, então acaba diminuindo um pouco a fonte, para caber mais palavras na página, e aí você imprime uma edição com menos páginas, para sair mais barato. Só que o problema é que às vezes diminui tanto a letra, que mesmo eu sendo uma leitora míope, usando óculos, não consigo ler, sabe? Sem precisar de uma lupa depois, porque fica muito pequenininho e isso força muito a minha vista. Então incomoda bastante. Eu uso óculos desde os 13 anos, apesar de eu não ter problema para ler, né? Para ler, eu até leio sem óculos mesmo, mas mesmo assim me incomoda bastante, porque eu às vezes acabo não me concentrando tanto assim na leitura, eu acabo me perdendo, porque enfim, sabe, não dá para entender direito ali o que está escrito, exatamente porque tá pequenininho demais. Então, às vezes, aumentar um pouquinho a fonte, né, botar um pouquinho mais páginas, pode deixar um pouco mais custoso. Eu sei, eu entendo. Mas também ajuda bastante o leitor a ele poder ter também uma experiência positiva de leitura, que talvez possa ter até um grau de miopia maior do que o meu, e talvez tenha mais dificuldade ainda de ler o livro do que eu já tenho. Se eu já com grau baixo já tenho certa dificuldade, imagine uma pessoa com grau maior, né? Outra coisa que eu sei que é para baratear o livro, mas que eu não gosto, e quando eu vejo que a edição é assim, eu prefiro não comprar, eu até prefiro comprar o e-book para poder botar a adaptação da tela do que comprar a edição física, é quando o livro tem a página branca. Eu tenho astigmatismo também e eu não gosto quando o livro tem a página branca porque ele reflete muita luz. E como eu às vezes acabo lendo à noite, isso pode se tornar muito ruim, sabe? É uma experiência muito incômoda, porque parece que a luz reflete na página branca e quando eu começo a ler, acaba deixando a minha vista ardendo, eu não consigo focar. Então é muito ruim. Então a página quando é mais amareladinha, principalmente quando tem aquela gramatura um pouco mais grossinha, eu até gosto mais porque não reflete tanto a luz e acaba ajudando um pouco na experiência de leitura. Quando eu vejo que já é uma edição mais econômica, a velha história do barato que sai caro, sabe? Eu prefiro ter o e-book ou pagar um pouquinho mais caro numa edição com uma página com uma gramatura um pouco mais grossinha, uma página mais amareladinha do que a página branca. E por último, mas não menos importante, uma coisa que eu também não gosto muito em livros é quando ele não tem uma parte que eu acredito que se chama orelha, né? Que é aquela parte que fica atrás da capa. Tem a capa, ela dobra, e aí, nessa dobra, às vezes você tem alguma informação sobre o livro, ou você tem também uma biografia do autor e tal. Então, eu não gosto quando o livro não tem essa estrutura, porque eu acho que a capa fica meio desprotegida, né? Conforme você vai manuseando, vai colocando na estante, às vezes você tira também para poder criar conteúdo, ou mesmo para você limpar, né? O fato de você ir manuseando, com o tempo, aquela ponta da capa vai se tornando mais frágil. Então ela começa a esfarelar. Mesmo que você cuide bem do livro, ela acaba desfolhando, vai ficando feia, sabe? Parece que o livro já tem mais de décadas na tua estante e tu comprou não tem nem um ano às vezes, sabe? Principalmente dependendo da cidade que você mora. Aqui onde eu moro é um lugar que é muito úmido, então a chance dessa pontinha dela desfolhar também é muito fácil. E aí eu não gosto muito exatamente por causa disso, por questão mesmo de conservação dos livros. E esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Aproveita e me deixa aqui nos comentários se a gente tem alguma coisa em comum, né? Se alguma coisa dessa lista que eu citei também é uma coisa que te incomoda enquanto leitor. E vamos conversar, vamos trocar figurinhas. Mas não deixa também de sair desse vídeo sem dar uma olhada na tela final e ver o próximo vídeo que também pode te interessar. Até o próximo, tchauzinho!